Salve Maria! Hoje nós vamos pelo menos tentar responder para vocês uma questão que vocês colocaram, uma dúvida, e que acabou virando promessa nossa no último vídeo. Por que as irmãs não usam véu? Por que as irmãs usam capuz? Para ser considerada religiosa não tem que usar o véu? Então como é que fica? E, nossa, quando até me falaram que estava surgindo essas dúvidas entre os nossos seguidores, até me lembrei de uns anos atrás, quando nós fomos fazer uma apresentação musical, nem me lembro mais onde, e justo uma senhora me fez essa pergunta: por que vocês não usam véu? Aí ela inclusive pensava que o nosso véu tinha se restringido à fita. Imagina, não era isso, claro. Até vocês sabem que isso não é assim, vocês sabem que eu já expliquei para vocês no último vídeo. Mas então, se não é isso, é o quê? O que é um religioso? Porque se a gente tem a impressão de que para ser religioso tem que usar o véu, primeiro a gente tem que, para explicar, a gente tem que ter bem preciso o que é ser um religioso. Para ser um religioso precisa de 3 coisas. Precisa de viver em comum, ter uma vida de comunidade, precisa de ter os votos e precisa de ter uma estabilidade. E essa estabilidade até mesmo os votos dão, porque os votos eu prometo castidade, pobreza e obediência por um tempo. Então eu não posso, esse religioso não é uma pessoa que pratica o voto de pobreza um dia e depois já não. Então ela é uma religiosa? Não. Para ser religiosa precisa ter os votos e por uma estabilidade, durante um período. Então, essas 3 coisas: viver em comum, ter os votos e durante um tempo, ou seja, numa estabilidade, durante um tempo ou até o fim da vida, se os votos são perpétuos. Essas 3 coisas são que fazem um religioso, tecnicamente falando. Mas e o véu, então? O que é o véu? Então, o véu, desde o começo do monacato feminino, o véu ele simbolizava um retirar-se do mundo. Então, para ser religiosa, a pessoa tem que se afastar do mundo, cortar com o mundo, renunciar ao mundo. E isso era simbolizado pelo quê? Pelo corte do cabelo. Então, por exemplo, vocês veem que Santa Clara, ela queria muito, muito, muito ser religiosa. E a família não entendia muito essa vocação dela. Ela, inclusive, tentou dissuadi-la, que ela não fosse, que ela não seguisse, etc. E quando chegaram até ela só teve um gesto. Ela mostrou que o cabelo dela já estava curto. E a família entendeu que não tinha mais volta, porque ela tinha renunciado ao mundo. Então, e naquele tempo, sobretudo, o valor simbólico das coisas era muito forte, mais do que hoje em dia. Então, isso se entendeu, a família entendeu com esse gesto dela. Santa Catarina de Sena também foi a mesma coisa. Quando ela cortou com o mundo, ela mostrou para a mãe que ela tinha cortado os cabelos e a mãe entendeu. Depois que cortou o cabelo, aí se põe o véu. Por quê? O véu é o sinal de que eu cortei com o mundo e eu me retirei do mundo. E eu me segui só a Deus, me reservei somente a Deus. Então, esse era o significado do véu. Nossa, até muito interessante que um vídeo que nós assistimos aqui, várias irmãs assistiram, muito bonito, de uma profissão religiosa lá em Maputo. Era feito de uma forma muito, muito tradicional, muito, muito abençoado, muito bonito até. E entrava a moça que ia fazer os votos com vestido de noiva, como é a tradição. Ao longo da cerimônia, 2 irmãs iam ajudando ela a trocar o vestido de noiva pelo hábito religioso. E aí, em determinado momento da cerimônia, entrava uma outra religiosa, uma outra irmã, uma freira, com uma bandeja com uma tesoura em cima. E aí, o que acontecia? Era cortado o cabelo dessa que ia fazer os votos na cerimônia. Por quê? Era justo para simbolizar isso, do corte com o mundo. E aí, depois de cortado o cabelo, aí colocavam o véu. Então, cortou o cabelo, cortou com o mundo e se retirou dele, colocou o véu. E aí ela entrava para a clausura, do final da missa, mas o véu era simbolizado isso. E isso foi assim ao longo dos séculos e foi fato na vida de muitas santas. Só que depois, ao longo da história da igreja, foram surgindo outros carismas, outras congregações, que não tinham só como missão uma vida contemplativa, mas também a vida ativa. Então, por exemplo, vocês veem as Irmãs da Caridade, São Vicente de Paulo,
ele fez questão de que elas não usassem o véu. Tanto que, se vocês forem ver, Santa Catarina Labouré, ela, na época dela, usava-se uma touquinha, assim, que não era de religioso, era de uso para trabalhos, etc. Se usava, as mulheres do mundo, as mulheres comuns, todo mundo usava. Era uma touquinha para trabalhos que acabou entrando no uniforme delas. E mais para frente, até elas passaram a usar aquele chapéu que é característico das Irmãs da Caridade, muito bonito, mas que era comum da região da Bretanha, na França. E tanto que quando Santa Catarina Labouré morreu, a superiora dela quis tirar uma foto dela com a touquinha, que foi como ela viu Nossa Senhora, e quis tirar uma foto dela depois com o chapéu, esse. Mas então, elas não usavam o véu também. Por quê? Porque a missão delas não era uma missão só contemplativa. Elas tinham uma missão de atuar na sociedade, atuar com o público. E esse é o caso dos arautos. As irmãs dos arautos cortam o cabelo, cortam com o mundo, mas não se retiram dele. Porque a nossa missão é de apostolado. Nossa missão é missionária, de fazer bem às almas, em 1000 atividades. Então, nós vamos até as pessoas e não podemos medir esforços para fazer o bem. Então, em visitas a hospitais, visitas às famílias, visitas a pessoas carentes, 1000 coisas, trabalhos com jovens e 1000 coisas, 1000 atuações de apostolado mesmo, de missão. E por isso nós não usamos o véu. E mesmo porque o véu é uma expressão da castidade, de que se retirou, de reclusão, de castidade, mas não é a única, ou não é o único símbolo. Onde mais se deve espelhar a castidade é na fisionomia. Então, as irmãs não usam o véu, mas sim fazem, as irmãs dos arautos sim fazem os votos, fazem votos de castidade, fazem os votos, vivem em comum e por um tempo. Então, as que fizeram os votos perpétuos até o fim da vida e as que fizeram votos temporários ainda estão se preparando para isso. Mas, então sim, nós somos religiosas, missionárias, com atuação com o público e sim, irmãs, ainda que não usemos o véu. Mas agora eu pergunto para vocês. Então as irmãs, os arautos, têm uma missão só ativa? Também não. Então vocês sabem que os arautos têm um lado muito contemplativo também. E isso é o que simboliza o capuz. O capuz simboliza esse outro lado do arco gótico da nossa vocação. Então, um lado de ação, de missão, de apostolado e o outro lado de contemplação. E o capuz, ele simboliza isso, simboliza essa elevação de alma, esse recolhimento. E ele é usado quando? Geralmente vocês não veem as irmãs de capuz, né? As irmãs vocês veem só quando estão em atuação. Mas o capuz, ele é usado em cortejos, ele é usado em tempos de meditação, em tempos de oração, justamente para simbolizar esse outro lado. E mesmo porque o hábito, o que é o hábito? O hábito é uma expressão do carisma dos arautos. E vocês veem, o hábito tem um quê de dinâmico, de um batalhão que tá sempre pronto para qualquer coisa. Isso faz parte do carisma dos arautos. E mesmo as botas, o formato todo do hábito, ele não se encaixaria tanto com um véu, por causa mesmo do carisma. E assim foi mandado para a Santa Sé, e assim a Santa Sé aprovou. E assim ficou o nosso hábito. Agora, nossa, seria até interessante para vocês acompanharem, não sei, quem for montar o vídeo antes de lançar, se é uma sugestão, que colocassem fotos antigas de cortejos, de cerimonial, que as irmãs estejam com o capuz, porque é interessante para vocês verem mesmo, já que não tem essa oportunidade sempre. Então, eu até tinha pensado, eu coloco o capuz para vocês verem e observem bem na ponta. A ponta,
mostra essa elevação de espírito, simboliza isso. Não é um capuz flácido só que simbolize só o recolhimento. É um capuz que simboliza o recolhimento, mas um recolhimento com elevação. Essa sublimidade, que ele dá muito essa ideia e que é o que ele simboliza. Então eu vou colocar para vocês verem. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, que tenha ficado claro, e eu espero que vocês tenham gostado. Salve Maria!